Glória a Deus. Se tudo está difícil, vamos louvar a Deus, né? Que enquanto a gente louva, Ele abre o mar à nossa frente, aleluias. Esperar os nossos irmãos se retirarem. Nesta manhã nós estamos com a lição 3. Estamos durante esse trimestre estudando sobre a vida de Ezequiel. E hoje nós estaremos lendo Ezequiel capítulo 3, versos 18, 19 e 20 nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, e eu até já convido os irmãos a estarem lendo, todo o livro de Ezequiel. Nós estaremos estudando durante esses 3 meses a história, a profecia, o chamado do Senhor para o povo daquele tempo. Então, se você já estiver com o livro de Ezequiel lido, estudado e meditado, fica muito mais fácil compreender e apreender o que o Senhor vai usando através dos professores aqui na igreja. Amém? O texto áureo diz o seguinte, Ezequiel 3:17, parte A do versículo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Verso 18: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e de seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não o avisando tu no seu pecado, morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Amém, irmãos? Quem aí é atalaia? Aqui tem atalaia, irmãos? Aleluia, glória a Deus, No nosso tempo, na nossa geração, nos nossos dias, o atalaia somos nós. Então, nessa lição de hoje, nós estaremos estudando sobre a posição que um atalaia atua. Como é que nós, como atalaia dos nossos dias, precisamos exercer aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas mãos? Da mesma forma que o Senhor naquele tempo exigiu de Ezequiel um posicionamento, Ele também exige de nós nos nossos dias. A Bíblia é recheada, irmãos, de linguagens que vêm com o objetivo de facilitar o entendimento. Jesus usou isso, Paulo usou isso, E aqui a palavra de Deus está trazendo o atalaia. Quem era o atalaia? Segundo o nosso dicionário, o atalaia é aquele que vigia, que observa. Ele é a sentinela. É um lugar elevado de onde se observa ou se vigia. Então, o atalaia naquela época eram homens de confiança, treinados para a guerra, que tinha o objetivo de vigiar a cidade. Eles ficavam em um lugar alto, e de lá eles observavam em as 4 direções aonde poderia surgir um obstáculo ou um inimigo. Até mesmo em acampamentos. Nós falamos de cidade, mas muitas vezes eram apenas acampamentos. Tinha ali o sentinela. E o sentinela, ele tinha a obrigação de avisar aos demais quando o inimigo se aproximava. Ele tinha tanta obrigação que aquele que estivesse fora dos muros da cidade tivesse tempo de adentrar e se esconder atrás dos muros.
para que ele pudesse salvar a sua alma ou até mesmo se munir das armas corretas para lutar contra o inimigo. Então, nós vamos ver o apóstolo Paulo também usando as figuras de guerra para exemplificar o tempo que o povo estava vivendo e para que o povo pudesse entender a mensagem que era ensinada. Então, irmãos, torre é uma guarita, é um lugar alto, é de onde se vigia. Aonde é que nós estamos, irmãos? Enquanto atalaia dos nossos dias, da nossa geração, aonde nós temos nos posicionado para que a gente possa estar de olho, vigiando, para que o inimigo não se achegue à nossa cidade, à nossa casa, à nossa igreja e até mesmo à nossa própria vida. Nós somos os atalaias dessa geração. Nós somos, assim como Ezequiel naquele tempo, irmãos, tinha uma atribuição. Nós estudamos já com o pastor Luiz, com a missionária Cris, o contexto histórico a qual eles estavam inseridos. Nós sabemos que Ezequiel foi chamado para profetizar no meio dos exilados. Um povo sem esperança. Um povo que estava ali como escravos. Eles não estavam ali a passeio, nem de viagem, nem de férias. Eles eram escravos. E eles não estavam dentro da Babilônia, eles eram os trabalhadores que ficavam fora da cidade. E o Senhor levanta Ezequiel nesse tempo, para que Ezequiel pudesse ouvir a voz de Deus e proclamar ao povo as verdades que Deus esperava deles. Assim como Ezequiel, nós precisamos hoje ouvir a mensagem de Deus, estarmos sensíveis para ouvir o que Deus tem para dizer a cada um de nós. E daí assim, quando nós ouvimos, internalizamos isso, nós possamos proclamar às nações, alertando o povo a respeito do que está por vir. Irmã Alessandra, mas nos dias que nós vivemos isso é impossível. Não, irmãos. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de mim. Antes de mais nada, o Senhor espera isso de mim. O Senhor espera isso de vocês. Porque se nós somos a atalaia desta geração, há uma missão, há um propósito que o Senhor quer revelar a nós, para que nós possamos revelar aos outros. Amém, igreja? Amém, né? Os irmãos estão quietinhos. Tá tudo bem aí, irmãos? Glória a Deus, né? Então tá. Nós sabemos, irmãos, que os profetas naquele tempo, eles tinham um poder. As pessoas tinham medo do profeta, né? Nós vemos que quando o profeta Samuel chega, né, na cidade onde estava Jessé, automaticamente o povo diz para ele aí: é de paz a tua vinda? Porque o povo sabia que o profeta trazia o recado diretamente de Deus. E se o profeta chegasse até você, o recado era de conserta, toma posição. Então o povo tinha um certo receio, porque eles sabiam que os profetas eram o porta-voz de Deus. Eles sabiam que Deus falava diretamente com o povo, através dos profetas. Nós sabemos que nos dias de hoje, depois de Cristo, né, ter doado a sua vida para a nossa salvação, depois da graça ter sido derramada sobre nós, hoje nós podemos receber o direcionamento direto de Deus. Através da palavra, através dos hinos cantados, através da palavra ministrada, através da palavra lida, né? Através de uma mensagem que você escuta, nós podemos receber e ser sensíveis para ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Mas nós precisamos entender, irmãos, que profeta, ele é responsável por advertir o povo. Essa é a responsabilidade do profeta, tanto naquele tempo quanto nos dias de hoje. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos o pastor dizer: você é profeta lá na sua casa.
Você tem poder para profetizar sobre a sua casa. E a gente muitas vezes entende, irmãos, que essa profecia é só de bênção, é declarar somente bênçãos. Mas o profeta, ele tinha o quê? A missão de alertar, abrir os olhos do povo. Nós somos profetas, sim. Então cabe a nós, irmãos, alertar a geração, alertar os que estão à nossa volta, alertar a igreja, alertar quem o Senhor tem colocado para andar conosco, a respeito da vontade de Deus para a humanidade. Nós precisamos alertar o povo a respeito disso. Assim como na nossa boca também tem o poder de abençoar. O Senhor espera que nós ocupamos, que nós façamos desta maneira. O primeiro profeta que surge na Bíblia, irmãos, é Samuel, Depois, se você quiser ler lá, em Gênesis 27, você vai ver como é que Abraão também falava a respeito do Senhor. Mas o primeiro profeta chamado de profeta é Samuel. E ele é um destaque muito grande, porque até então, essa orientação era feita através dos sacerdotes, Jeremias 15:1 vai dizer o seguinte: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo, lança-os diante da minha face e saiam. Olha a palavra que o Senhor dá a Jeremias. Nós sabemos que Jeremias, Daniel e Ezequiel profetizaram na mesma época, cada um em um lugar diferente. Mas olha a palavra que o Senhor dá para ele: ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim. Samuel, irmãos, um profeta sensível à voz de Deus. Moisés, o homem que sumiu no monte e conversou com Deus. Olha o que o Senhor fala a Jeremias: mesmo que os dois se pusessem diante de mim, pedindo em favor deste povo, eu não atenderia. Eu diria: lança-os fora da minha face e saiam. Os irmãos entendem que muitas vezes a palavra ela é dura. E essa palavra é dura, irmãos, porque as promessas do Senhor precisam se cumprir na nossa vida. Havia uma promessa para o povo que estava no cativeiro. Eram só 70 anos de exílio. Eles voltariam para a terra. Eles reconstruiriam a cidade. Mas aquele povo precisaria aprender mais de Deus. Eles precisariam deixar a adoração a outros deuses. Eles precisariam reconhecer a soberania do Senhor na vida deles. Então o Senhor levanta um profeta para relembrar o povo e exortá-los para que eles mudassem o quê? A trajetória, para que eles mudassem a caminhada, para que eles retornassem, para que eles retomassem de onde eles haviam parado. E aí ele vai trazer as características de como deve ser um profeta. Como deve ser um profeta? O profeta ele precisa ser alguém de muita confiança. Eu preciso confiar no profeta. Você confia em qualquer um? Você confia em qualquer um que entrega a palavra de Deus para você? Você fica olhando, Aliás, nós somos convidados a sermos como os bereanos, A ouvir uma profecia e verificar se ela está de acordo com a palavra de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Sejamos como os bereanos. Eu posso ouvir, mas eu preciso o quê? Analisar. A profecia está de acordo com essa palavra? Se tiver, é de Deus. Se não, não é do céu, não é do alto. Não é o Senhor que está mandando entregar. E o Espírito Santo, ele comunica a nós. Então o profeta, ele precisa ser alguém de alta confiabilidade. Porque ele vai orientar o povo. E para orientar o povo, irmãos, antes de mais nada, eu preciso ser exemplo. Do que me adianta falar para você, irmão, lê a Bíblia, irmão, lê a Bíblia, ora, irmão, lê a Bíblia, ora. Se eu não leio a Bíblia, eu não oro. Se você não consegue ver essa prática na minha vida. Se eu olho, prego para você e digo o seguinte: a palavra de Deus diz que nós precisamos amar uns aos outros. Amem uns aos outros, na medida do possível, tenha paz com todos. Se você olha para a minha vida e vê eu sempre com raiva de todo mundo, brigada com todo mundo, falando mal de todo mundo, reclamando de todo mundo, do que me adianta? O profeta ele precisa ser confiável.
Irmã Alessandra, eu não sou profeta, eu quero só te lembrar. Você é profeta dessa geração? Sim. Você é profeta dessa geração? Sim. Foi para esse tempo que o Senhor te chamou. Foi para esta geração que você foi instituído, servo do Deus vivo. Você é profeta. Você precisa ser alguém confiável. Nós lemos no texto áureo, na parte A do versículo 17, que ele fala assim, deite por atalaia. Ou seja, Deus está dizendo assim para Ezequiel, deixa eu te falar, é eu que estou dando você para esse povo. Sou eu, dei você como atalaia. Ou seja, é um ato de graça, é um ato de misericórdia de Deus para com esse povo. Mas sabe quem é que vai enfrentar a batalha? É tu, Ezequiel. É você que é o atalaia. Então o Senhor nos dá como graça. Muitas vezes, irmãos, conversando com uma colega essa semana no trabalho, ela dizendo assim, trocaram ela de turma e ela, nem te conto quem é minha parceira. Falei, Jesus, quem? E ela falou o nome da pessoa. Eu conversei com o Senhor essa noite e perguntei, Senhor, o que eu preciso aprender, Senhor? Por que o Senhor está me dando essa pessoa, Jesus, misericórdia, como parceira? O Senhor conhece, Jesus? Eu falei, não, deixa eu te falar. O Senhor não quer que você aprenda nada, não. O Senhor quer que você ensina. Através da sua vida, o Senhor quer que você ensine essa pessoa. Essa pessoa precisa melhorar, essa pessoa precisa crescer, ela precisa entrar nos propósitos do Senhor. E você vai ser o canal de Deus para que ela mude, para que ela cresça, para que ela encontre o caminho. Muitas vezes, irmão, o Senhor nos coloca em situações como atalaias desta hora para mudar o outro. Muitas vezes somos nós. Mas muitas vezes o Senhor nos coloca o quê? Para direcionar a vida do outro. E naquele dia, o Senhor vai cobrar de mim e de você. Lembra do sangue, do ímpio que nós acabamos de ler? O Senhor vai cobrar. Eu te dei a oportunidade de orientar. Por que você não fez isso? Eu te dei a oportunidade de ensinar, de mostrar, de vivenciar verdadeiramente o cristianismo na vida daquela pessoa. O bom profeta, irmãos, a característica de um profeta, ele precisa internalizar a palavra de Deus. O comentarista vai dizer assim, olha, que ele precisa receber a mensagem de Deus e comprometer-se com ela. Pois quem não recebe antes, não sabe nem vive e, portanto, não pode transmitir a palavra. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, era para bater? Para bater, eu já entendi, Senhor. Eu preciso primeiro, irmãos, receber a mensagem. Eu preciso primeiro digerir a palavra. Eu preciso primeiro internalizar, fazer com que ela mexa com as minhas entranhas, para que aquele gosto seja amargo, para que eu sinta o poder dessa palavra, para que depois eu possa transmitir a palavra. Mas como que eu vou internalizar? Como que eu vou receber? Como que eu vou me comprometer com ela se eu não busco? Hoje nós estaremos iniciando, o nosso projeto de leitura. E como eu cresci espiritualmente e intelectualmente no último ano. Eu quero te convidar, irmãos, faça um compromisso com Deus. Tira meia hora do seu dia. Em meia hora do seu dia, irmãos, você consegue ler a Bíblia ao longo do ano. Meia hora do seu dia. Você consegue internalizar esta palavra. Você consegue fazer com que ela faça parte de você. Você consegue olhar para ela e entender que Deus fala com você de diferentes maneiras. E sabe, irmãos, o que eu fico admirada quando às vezes eu estou lendo a palavra? É que muitas vezes eu já li um texto, já ministrei aquele texto, e de repente eu estou lendo e o Senhor fala outra coisa no mesmo texto. Eu falo, Senhor, como Tu és maravilhoso. Isso, irmãos, é apropriar da palavra de Deus. Isto é se apropriar, é tomar posse, é fazer com que ela seja algo inerente a você. Nós precisamos, irmãos, cada dia mais buscar esta palavra. A missionária Cris disse no domingo passado, que o anjo fala para ele, pega o livro, o rolinho do livro e come, Na tua boca será doce, porém nas suas entranhas será amarga. É assim a palavra de Deus, irmãos. Tem hora que você lê umas palavras, você fala, Deus é bom demais, como o Senhor é maravilhoso. Nossa, olha essas promessas, mas tem hora que você lê a palavra, você fala, Jesus, Te confronta,
te traz para a realidade, faz com que você retome a caminhada corretamente. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, características do profeta, guarda isso aí, ele tem que ser alguém confiável. Ele precisa internalizar a palavra de Deus. E ele deve ser consciente da sua missão. O profeta, ele precisa, irmão, ser consciente da sua missão. E eu vou te perguntar, qual é a sua missão? Qual é, irmãos? Irmã Alessandra, eu não sei qual é a minha missão. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas e ela diz, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei qual é a minha missão. E nem eu posso te dizer qual é o seu propósito e qual é a sua missão. Porque para cada um, Deus tem uma missão diferente. Para cada um, Deus tem um legado que precisa ser deixado para as próximas gerações através das nossas vidas. Não adianta eu imitar o A, o B ou o C, não. A minha missão, ela é única. Foi dada somente a mim. Se você parar para olhar, o profeta Ezequiel, ele era descendente de sacerdote e ele esperava, né? Se nada tivesse acontecido, se ele não tivesse sido levado escravo, quando ele completasse 30 anos, ele seria sacerdote. Ele passaria pelo rito, receberia todas as orientações, a consagração e se tornaria o sacerdote. Só que ele foi levado cativo. Você acha que lá no cativeiro, será que teve alguém que continuou dizendo para ele que ele era sacerdote? Será que teve alguém que continuou dizendo para ele, olha, continua estudando, procurando, vai chegar o tempo que você vai ser sacerdote? Não, irmãos. Cativo, escravo, sem liberdade. Mas quando ele completou 30 anos, o próprio Deus falou com ele. A missão dele não mudou, irmãos. As circunstâncias eram outro, a terra era outra, o povo era outro. Tudo havia mudado, mas a missão de Deus para ele, não. O propósito do Senhor para a vida dele, não. E deixa eu te falar, a circunstância à sua volta pode mudar. A missão e o propósito de Deus para a sua vida não vai mudar, ela permanece a mesma. E se preciso for, ele vai mudar a rota para que você enxergue novamente aonde é que você deve pôr o seu pé e continuar caminhando. É assim que Deus faz, irmãos. A missão dele não muda conforme a circunstância, a missão dele não muda conforme a pandemia, a missão dele não muda conforme as coisas que acontecem na volta. Não, irmão, continua sendo a mesma. É a mesma. A ordem de Jesus para nós é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso não mudou, irmãos. Ainda é a mesma. Essa missão ainda é a mesma. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Essa foi a orientação de Paulo a Timóteo. Estou te instigando, Timóteo. Prega a palavra em todo tempo. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não perca tempo. A moeda mais valiosa hoje, irmãos, não é o dinheiro, é o tempo. Porque ela não volta atrás. O tempo não volta, irmãos. Por isso que ele é o mais valioso. E como nós temos desperdiçado tempo nos últimos dias. Como, irmãos? Semana eu muito cansada mesmo. Voltou no tumulto, né? E a gente volta com tudo. E eu terminei o jantar, nós terminamos o trabalho. E eu sentei no sofá e peguei o celular e fui nos vídeos. E fui. Quando eu vi, irmãos, tinha passado horas ali. E a minha mente vazia, só naquilo ali. Estava esvaziando a minha mente. Mas eu poderia ter esvaziado a minha mente com tantas outras maneiras mais construtivas. Ou até mesmo ir dormir. Pelo menos teria alimentado a minha mente. Teria dado a oportunidade do Senhor cuidar melhor de mim enquanto eu dormia. Porque o tempo, ele é precioso. E aquela hora que eu gastei ali, perdendo o tempo, não vai voltar. Ela não volta nas nossas vidas. Então, irmãos, nós, como atalaia, algumas coisas precisam ser muito claras na nossa vida. Jesus, querido. 10:15. Nós precisamos ter certeza disso. Por quê, irmãos? Quando eu entendo esses 3 princípios na minha vida, esses 3 passos de como eu sou atalaia, eu começo a entender que Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Deus não tem prazer, irmãos, quando alguém que não conhece a palavra dele ou está longe dos caminhos dele morre. Jesus não veio para os bonzinhos. Jesus não veio para os certinhos. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para aqueles que precisavam de salvação. E o maior prazer de Deus é que todos se voltem para Ele. Ele morreu por mim, por você, Ele morreu por todos nós. Então o maior prazer do Senhor é que toda a humanidade ouça falar de Deus, reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador e se renda a Ele. Esse é o maior prazer de Deus. Então o ide permanece ainda sendo o mesmo. Então não há prazer do Senhor na morte do ímpio. O pastor João Antônio, ele diz o seguinte: o verdadeiro profeta tem sempre em mente o eterno propósito de Deus. Sempre que adverte uma nação, uma igreja, ele o faz sobre a ótica do propósito eterno de Deus, e não sobre a ótica dos interesses humanos, denominacionais ou políticos, e se prepara para o choque, porque a mensagem de Deus sempre bate de frente com o interesse dos homens. Sua palavra está sempre alinhada com o plano do eterno e não com os planos dos homens. Quando a gente entra no propósito, se coloca como atalaia e entrega o recado, a gente precisa se preparar para o choque. Porque a gente vai lutar, irmãos, não é contra a carne. Não é contra o homem, é contra Satanás. Porque a alegria de Satanás é ver todos caminhando a passos largos para o inferno. Enquanto que Deus espera que nós escolhemos a porta estreita. Enquanto Deus espera que a gente volte para trás e olhe para Ele, reconheça Ele, Satanás quer ao contrário. Ele quer que a gente fique cada vez mais envolvido com essas coisas deste mundo. Por quê? Porque Jesus veio para que nós possamos ter vida e vida eterna. João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que o Senhor quer, que todos nós tenhamos vida eterna. Por quê, irmãos? Porque o julgamento de Deus, ele é reto e ele é justo. O julgamento de Deus, ele é reto e é justo. Nós lemos lá no versículo 20, se não me engano, deixa-me ver aqui, que fala assim, olha: quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, não avisando tudo o seu pecado, morrerá. E as justiças que praticara não virão em memória. Ou seja, irmãos, aquilo que você faz de certo, se de repente você desviar do caminho, não vai mudar em nada, não vai ficar em memória. Porque Deus, ele é justo e ele é reto. Então nós não vamos poder recorrer aos nossos atos de justiça. Por isso que a palavra de Deus diz que naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor. Jesus vai dizer: não, sai de mim, né? Sai de mim. Senhor, mas eu preguei, eu expulsei demônio, eu curei as pessoas em teu nome. Não, não te conheço. O que nós não podemos mudar, irmãos, é a nossa constância em Jesus Cristo. Não dá para servir Jesus hoje e amanhã não servir mais. Não dá para caminhar no caminho hoje e amanhã não quero mais. Não, irmãos, nós precisamos ser constantes. Ah, irmã Alessandra, mas tem dia que é difícil, tem dia que não é. Eu sei, irmão, mas no dia que está mais difícil, é aí que nós precisamos mais estarmos perto de Deus. No dia que a situação estiver difícil, fala para o Senhor: Senhor, não estou dando conta hoje não. Hoje eu não consigo nem orar, Jesus. Mas o Senhor conhece o meu coração, não me abandona não. Fica aqui comigo, traz a orientação. Espírito Santo, me visita, me mostra o que eu preciso. Daqui a pouco, irmão, você está orando, você nem vê. Começa com uma conversa e daqui a pouco você está glorificando e está sendo preenchido, está cheio da presença de Deus. E você vai ver como as coisas ficam muito mais fáceis. Então não é os atos de justiça que não vai permanecer do passado para o dia de hoje. Se nós não nos arrependermos, irmãos, se nós não mudarmos de vida, nós não vamos morar com Jesus. Ah, irmã Alessandra, e a graça? A graça, ela permanece, irmãos.
Mas já viu falar na lei da semeadura? Eu gosto muito daquela ilustração que fala o seguinte, que o milho, você planta dois carocinhos de milho numa cova, né? Quem entende aí de plantação não é o meu caso, mas eu sei que é mais ou menos assim a ilustração. Se a colheita for muito ruim, né, se o solo for ruim, se não choveu, se aconteceu algumas coisas, o milho vai crescer, ele vai dar nem que seja 2 espiguinhas, das mais fuleirinhas. Mas se for um ano bom, se tiver adubo, né, se chover, ele vai dar no mínimo 3 espigas, e cada espiga dá em média 500 carocinhos. Essa é a lei da semeadura, irmãos. E na lei da semeadura, Deus não tem nada a ver com isso. São as nossas escolhas. É aquilo que a gente semeia. Pode falar, irmão Tarcísio, o senhor levantou a mão? Uai, irmão Tarcísio, queria que o senhor participasse. Uai, o senhor me deixou feliz. Então, irmãos, o julgamento de Deus ele é reto e é justo. As nossas escolhas nos levam à situação aonde nós estamos hoje. Não tem nada a ver com a justiça de Deus. Agora, a gente não está esperando plantar somente coisas ruins e colher coisas boas. A gente não está pensando plantar limão e colher a laranja do céu, né? Que é a mais docinha que existe. Nós não estamos pensando. Impossível, irmãos. A lei da semeadura, ela é para todos. Por isso que o julgamento de Deus é reto e é justo. Porque o julgamento de Deus se baseia nas nossas ações, nas nossas escolhas. Escolhas conscientes. A justiça do justo não fará escapar da vida da sua prevaricação. Se você vive numa vida vou usar uma palavra fora, uma vida louca nesse mundo, né? Desculpe aí o vida louca. Se você vive essa vida louca e quer colher no futuro dias de paz, tá difícil, irmãos. O que você tem semeado ao longo da sua caminhada, né? Por escolha. O que o Senhor quer que nós façamos, irmãos? Que a gente escolha fazer o que é correto, que a gente escolha andar pelo caminho, não por obrigação, mas por desejo. É você ver as coisas diante de você, mas como José, escolher não fazer. Escolher não fazer, irmãos. Escolher continuar no propósito firme do Senhor para as nossas vidas. Outro ponto de que Deus não quer, né, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, é responsabilidade da igreja atual. Levar a palavra de Deus aos que carecem. Levar a palavra de Deus aos que carecem. Irmãos, muitas vezes as coisas às nossas voltas conspiram para que tudo saia do controle do propósito de Deus. Quem já teve a oportunidade de ler aquele livro Heróis da Fé? Lá conta a história de vários personagens, de vários nomes, né, de vários homens e mulheres que, ao longo da história do cristianismo, trouxe mudança em alguma era, em alguma época em que eles estavam inseridos. E eu amo a história de Gladys. Gladys era uma inglesa que desde a adolescência, ela pôs no seu coração que o Senhor queria que ela fosse levada para a China. Isso antes, irmãos, da guerra. E eu me lembro na história dela que fala que ela orou muito e foi estudar, já adulta, para poder fazer o curso da missão para ir para a China. E um dia o diretor dela, já no final do curso, chamou ela e falou: Gladys, deixa eu te falar, você não tem os requisitos para ir para a China. E ela, mas como assim? Eu ouvi do próprio Senhor me dizendo que eu precisava, que eu iria para a China, que eu iria evangelizar na China. E ele disse: vamos conversar. Você não tem boas notas. Você já está com quase 30 anos. Você não vai aprender uma nova língua.
E deixa eu te falar, você não tem nem tamanho para ser missionária. Ela só tinha 1,52 de altura. E Gladys ficou muito triste com isso. Terminou o curso, ele falou assim, eu vou arrumar um serviço para você de governanta, né, para você poder, pelo menos, ter uma renda. E ela ouviu dizer, então, num dia na reunião, na igreja, que uma missionária na China precisava de alguém para ajudar ela a administrar uma pensão que ela tinha. Ela disse, eu vou. Com qual dinheiro? Não tinha. E ela foi até a estação de trem e perguntou quanto que ficava a passagem. E o povo riu dela, porque ela estava maltrapilha. E durante 45 dias, ela depositou toda sexta-feira o salário que ela ganhava na semana na mão de quem vendia as passagens. E ela foi para a China de trem. 90 dias de viagem, sem dinheiro. Logo que ela chega na China, irmãos, a missionária a recebe na pousada e a missionária fica doente e morre. E ela fica sozinha. Logo em seguida, o Japão bombardeia a cidade onde ela está. E ela, de repente, se vê com 100 crianças órfãs. 100 crianças órfãs. Na pensão sozinha, não falava a língua. De repente, o Japão acha que ela é uma espiã da Inglaterra. E ameaça matá-la junto com as crianças. Ela foge de madrugada com 100 crianças. Depois de 30 dias caminhando, ela consegue chegar na próxima cidade com 100 crianças salvas. Só que ela chega lá debilitada. Porque ela tirava, não comia, mas dava para as crianças. E ela precisou voltar para a Inglaterra porque estava muito doente. Mas a missão a qual ela foi chamada, ela precisaria salvar 100 crianças de ser morta. Ela volta para a Inglaterra, fica alguns anos, 12 anos depois ela volta para a China. Consegue voltar para a China, consegue voltar a evangelizar, e aí acontecem várias coisas, que é muito bom, se você puder depois ler a história, é interessantíssimo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, é responsabilidade minha e sua, estar com o meu ouvido atento para ouvir o que Deus tem para dizer. É claro que hoje nós não precisamos de toda essa labuta mais. Mas havia uma missão para Gladys, ela precisava salvar aquelas crianças. Aquelas crianças era a responsabilidade dela. E se ela não estivesse sensível para ouvir a voz de Deus, ela não teria realizado a missão e o propósito de Deus para a vida dela. É responsabilidade da igreja. Aqui, o comentarista vai dizer que ser negligente é acomodar-se diante das conveniências e acovardar-se, não proclamando a verdade, com medo de represálias. Todas as palavras disseram para Gladys, você não pode, você não tem dinheiro, você não tem boas notas, você está velha, não vai aprender a nova língua e você não tem nem tamanho de gente. Tudo disse ao contrário, mas para salvar aquelas crianças, ela não precisava saber a língua, ela não precisava ter idade, ela não precisava ter boas notas e nem tamanho de gente. Ela só precisava ter a força de vontade de estar no lugar certo para que o propósito se cumprisse. Então, irmãos, nós precisamos parar de nos acomodar, de achar que é conveniente, não proclamar a verdade com medo da represália do que vai vir. Vai vir, irmãos, você está indo contra o inferno, sempre vai vir represálias contra você, sim. Em Apocalipse nós vemos a carta do Senhor a Laodiceia, a igreja que é morna, a igreja que está acomodada, a igreja que vai aceitando as coisas à volta para que o mundo, né? Não, é melhor eu ficar quietinho, não vou falar nada, é o politicamente correto. Não, irmãos. Nós estamos aqui para confrontar o pecado. Nós estamos aqui para amar o pecador, para levar o pecador a Cristo, para falar da verdade de Jesus para ele, mostrar que Jesus liberta e tem uma vida melhor para ele, mas não para compactuar com as coisas erradas que ele faz. Não compactuar com o pecado. Nós não podemos, irmãos. E é responsabilidade da igreja atual. Quem aqui é igreja? Eu sou igreja. É minha responsabilidade. E aí ele vai continuar dizendo que nós estamos vivendo dias, irmãos, em que muitos são ouvintes,
mas poucos praticantes. Muitos são ouvintes e muitos praticantes. Os irmãos sabem que eu gosto muito de música, né? A minha vida é movida à música, né? Tudo que eu vou fazer tem que ter uma música de fundo. Porque eu acho que me alegra, que me ajuda a orar, que me ajuda a estudar, que me ajuda a trabalhar, o serviço da casa fica mais leve, né? Corrigir prova fica muito mais fácil. Então eu gosto muito de música. E muitas vezes, irmãos, eu fico ouvindo algumas músicas e algumas letras que a gente canta, e eu dizendo, Senhor, ora se nós exercêssemos isso que nossa boca está professando. Né? Ora, se eu pudesse, né, exercer exatamente tudo isso que o Senhor, nós estamos falando. Nós precisamos, irmãos, sermos não apenas ouvintes, mas praticantes. Porque quando nós somos praticantes da palavra de Deus, é muito mais fácil a gente enfrentar as batalhas do dia a dia. Porque as batalhas do dia a dia, irmãos, ela continua. Não vai mudar. A gente termina uma batalha hoje, é porque nós terminamos essa aqui, estamos fortalecidos, então já estamos preparados para a próxima. Muitas vezes é muito mais difícil do que a gente acabou de vencer. E assim a gente vai caminhando de fé em fé. A gente não caminha por vista. A gente não caminha pelos que os nossos olhos estão vendo. A gente caminha por fé, sabendo que o Senhor há de fazer por nós. E nós temos, irmãos, que receber com mansidão, né? O Tiago vai dizer que nós precisamos receber com mansidão essa palavra que está sendo enxertada, essa palavra que está sendo plantada. Não é eu ouvir a palavra hoje, pronto e acabou. Eu ouvi a palavra hoje, irmãos, eu preciso meditar nela mais tarde, eu preciso meditar nela amanhã, eu preciso lembrar, porque ela vai trazendo crescimento dentro de mim. E conforme ela vai trazendo crescimento, ela vai trazendo mudança. Então, quando ela traz mudança, eu escutei, internalizei, e agora eu começo a praticar. A fé, ela é prática, irmãos. Não adianta eu falar de fé e as pessoas não verem essa fé em mim. E aí o comentarista trouxe algo muito interessante. Ele diz que Deus abomina a presunção. O que os irmãos entendem por presunção? O que é essa presunção, irmãos? Irmãos, o que é presunção para vocês? Por que Deus abomina a presunção? É certeza de algo? A presunção é achar que eu sei? A presunção é ter certeza de que eu fiz o melhor? Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu lutei muito por esse menino. Eu lutei muito por esse casamento. Eu fiz tudo ao meu alcance. Fez tudo não, irmã, ainda ficou faltando alguma coisa. Se eu tivesse feito tudo, não estava passando por isso. Deus abomina a presunção. Olha o que Jeremias 17, 5 e 9 está dizendo. Mas enganoso é o coração do homem, e só Deus conhece o coração do homem. Irmãos, nem nós mesmos conhecemos. Em Hebreus 3,15 ele fala, enquanto se diz, hoje, se ouvidos a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, irmãos, escute o que Ele tem para dizer. Eu gosto sempre de usar a seguinte colocação. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não dormi à noite. Nossa, essa noite foi terrível hoje, eu deitei, não consegui dormir, minha cabeça ficou rodando. E eu costumo brincar com quem eu mais tenho intimidade. E aí? Sua cabeça rodou, você levantou e foi ver o que Deus queria com você? Porque muitas vezes, irmãos, a única hora sensível em que nós temos para ouvir a voz de Deus é quando Ele tira o sono de nós. Porque pela madrugada, há um silêncio na casa, né? Você está mais sensível porque não conseguiu dormir. Levante-se, coloque-se de pé e pergunte para Deus como Samuel, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos ouvintes, mas não somos obedientes. Se você ler toda a história de Ezequiel, você vai ver que ele falava, orientava o povo, e o povo tratava ele como se ele fosse um palhaço de circo.
O povo olhava para ele e falava: vou ficar escutando aqui porque não tem nada para fazer. Não tem nada melhor para fazer. Mas cada palavra que Ezequiel profetizou naquela época, cada orientação que ele trouxe ao povo, se cumpriu à risca. Deixa eu te falar, irmãos, cada orientação que o pastor ministra aqui em cima do púlpito, cada palavra num círculo de oração, num encontro de mulheres, numa célula de adolescentes, num ensaio da equipe de louvor, num encontro de casais, cada palavra ministrada há de se cumprir na vida da igreja. A gente precisa começar a absorver isso com sede, com vontade, dizendo: Deus, executa tudo isso em mim. Então, da mesma forma que os judeus olhavam para Ezequiel e diziam: não, já somos escravos, não vamos voltar, a cidade está destruída, ficou lá só os velhos, os que ficou lá estão sofrendo, os inimigos à volta são muitos, nunca mais há de se voltar. Aqui a gente está bom, aqui nós é escravo, mas nós temos o que comer, né? Acomodado com a situação a qual está inserido, né? Então o Espírito Santo, ele se manifesta no meio da igreja. E outra coisa, irmãos, o ímpio que não se converter e morrer nos seus delitos, sabendo que o Senhor colocou ele na nossa trajetória para que a gente o orientasse, o levasse até Cristo, naquele grande dia nós vamos responder por ele. Nós vamos responder por ele. Porque o profeta Ezequiel, irmãos, ele foi incumbido de advertir os seus compatriotas da permanência do pecado que estava inserido naquele lugar, da idolatria, do afastamento de Deus. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo o mesmo período daquela época. Pessoas que ouvem falar de Deus, religiosos que sentam no banco da igreja, escutam a palavra, vai embora, estou alimentado, até o próximo domingo novamente, ou daqui a 15 dias, ou uma vez por mês. Religiosidade. Deus não precisa de religiosos, Deus precisa de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus precisa de alguém que o ame verdadeiramente, para que as coisas à sua volta comecem a converger para a cruz. As pessoas precisam olhar em nós e ver que Cristo resplandece em nossas vidas. Irmã Alessandra, eu não tenho o dom de pregar, irmã Alessandra, eu não tenho o dom de cantar, irmã Alessandra, eu não tenho o dom de falar, eu não sei evangelizar. Você pode evangelizar até mesmo com a sua postura e com as suas palavras. Você pode evangelizar até mesmo, irmãos, com a sua oração. Muitas vezes a pessoa só quer que você ore por ela. Muitas vezes a pessoa só quer que você o abrace, só quer que você dê uma palavra de incentivo. Comece a ser sensível à voz do Espírito Santo e veja o que ele tem para dizer para nós. Há um tempo para que o pecador se arrependa. E há um tempo em que o Senhor coloca em nós a palavra de vida e vida eterna, para que este pecador venha a conhecer a Jesus e se arrepender dos seus maus caminhos. Eu quero te convidar neste momento a ficar de pé. A trombeta do evangelho genuíno, irmãos, tem que soar. A trombeta do evangelho genuíno, irmãos, ela tem que ser tocada. A igreja, ela foi constituída, irmãos, para anunciar que Deus ainda salva. Deus ainda salva, Deus ainda batiza com o Espírito Santo, e Ele está conosco até a consumação dos séculos. E Deus não vai enviar os anjos para fazer isso. Deus vai usar a mim e a você. Foi para isso o alto preço pago lá na cruz. O Senhor Jesus não vai usar os lá de fora, o Senhor vai usar eu e você. Ah, mas eu não tenho capacidade. Se coloque na brecha e deixe Deus usar você na medida do possível. O Senhor usa você com seus exemplos, com a sua palavra, com a sua oração, com o seu louvor. O Senhor usa você da maneira que Ele quer. Muitos são ouvintes, mas poucos são praticantes. Nem todos obedecem. Deus abomina a presunção do ímpio que não se converte. Eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos. Eu sei que essa palavra nesta manhã foi uma palavra dura, uma palavra de chamada à responsabilidade.
Mas neste momento o Senhor precisa de atalaias. O Senhor precisa de profetas nesses dias. O Senhor precisa de homens, mulheres, jovens e adolescentes e crianças que se coloquem na brecha para fazer o que Ele espera de nós. Muitas vezes o Senhor vai te usar para abençoar a vida de alguém. Então comece a olhar à sua volta onde você está inserido e pergunta: Espírito Santo, por que o Senhor tem me colocado aqui? Quais são as vidas que precisam ser alcançadas através da minha? E deixe Deus agir em você. Pai, nesta manhã, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Senhor, nós acabamos de ouvir que o atalaia, ele deve ser um portador da vontade de Deus ao mundo. E o Senhor tem revelado dia e noite, através das palavras, através das ministrações, através das canções escritas e cantadas, qual é a tua vontade para as nossas vidas. Senhor, essa mensagem, ó Deus, não é de acordo com a minha interpretação, não é de acordo com a minha vontade, Senhor, mas é de acordo com as verdades contidas na tua palavra, nas verdades contidas na palavra que o Senhor deixou a nós, e através da orientação do Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, nós estamos inseridos nessa geração e hoje nós entendemos que o Senhor nos chamou foi para hoje. O Senhor nos chamou foi para este dia. Então abre a nossa mente, Senhor Jesus. Abre o nosso coração para que a gente possa entender. Deixe os nossos ouvidos sensíveis para que a gente possa ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Nos ajude a exercer a missão que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E que cada dia mais, Senhor Jesus, nós nos posicionemos como atalaia da última hora. E continuamos dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluias. Que nós possamos, ó Deus, como Ezequiel, não olhar para as circunstâncias, nem para o meio a qual nós estamos inseridos, mas olharmos para Jesus. Olharmos para o alto, sabendo que de lá vem tudo aquilo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos aqui na terra, em nome de Jesus, aleluia.